Mais um episódio do Almoçando com a Nutri. A gente chegou ao nosso 7º episódio do Almoçando com a Nutri. Meu nome é Camila Nunes, eu sou nutricionista há 8 anos e aqui eu ensino mulheres que não conseguem emagrecer a eliminar até 15 quilos em apenas 30 dias. Parece muito doido? Parece, claro que parece. Mas eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, tá? O tema de hoje é como transformar o seu corpo para eliminar até 15 quilos, tá? Mesmo que você não tenha tempo, isso é possível. E eu vou te falar aqui hoje, tá certo? Então, vamos lá. Eu quero começar a aula de hoje te falando sobre a base. Qual é a base da perca de peso? Você já ouviu falar sobre o que acontece no seu corpo para te levar até a redução de peso? Então, eu preciso te falar e esclarecer que esse é um processo até simples de ser falado, porém muito complexo quando a gente vai colocar em prática. E eu já vou te explicar o porquê disso, tá certo? Bom, como eu disse, na teoria é tudo muito simples. Na teoria, para perder peso, basta reduzir a sua ingestão de calorias e aumentar o seu gasto de calorias. Só com isso, a gente já consegue emagrecer, a gente já consegue perder peso. Porém, como na prática é muito complexo, e esse pode ser o motivo pelo qual você não consegue emagrecer, mesmo já tendo tentado de tudo, é que existe, como que eu vou te dizer? Existem as condições metabólicas que vão te impedir de perder peso. E acaba que não é tão simples assim. Não é só promover um déficit calórico, que é exatamente essa questão que eu acabei de falar. Aumentar o gasto energético, reduzir a ingestão calórica, isso nada mais é do que o tão falado aí na internet de déficit calórico. É exatamente isso. O déficit calórico é quando você consegue aumentar o seu gasto energético e reduzir a sua ingestão calórica, certo? Entendeu essa parte aqui? Eu preciso, nessa aula, ir por partes, porque o assunto, ele tá bem, assim, minucioso, porque eu quero que você entenda, tá? Se você já ouviu alguma aula minha anterior, algum vídeo, alguma live, eu já falei, acho que inclusive na semana passada, que entender esse processo é primordial para que você permaneça no caminho até chegar ao seu objetivo, tá certo? Bom, então não é só promover um déficit calórico, porque muitas pessoas até conseguem promover o déficit calórico, porém, existem as adaptações metabólicas que vão aqui atrapalhar esse processo de déficit calórico, tá? E essas adaptações metabólicas, elas acontecem em vários fatores. Eu fiz até uma lista aqui com dois fatores importantíssimos, três fatores importantes. Esses 3 fatores, eles são importantes porque eles vão impedir que o seu metabolismo promova esse déficit calórico. A primeira questão é a inflamação metabólica. A segunda questão é o estresse crônico. Então, você viver em estresse crônico, sempre ansioso, sempre nervoso, por qualquer motivo, isso impede que o seu déficit calórico, mesmo que você esteja fazendo, que ele seja efetivo e te leve à redução do peso. Deu para entender aqui?
Deu para entender? Eu vou, em vários momentos dessa aula, eu vou perguntando se vocês entenderam, porque eu tive que dividir em blocos, tá? Eu tive que dividir em blocos. Então, primeira questão, primeiro fator que te impede, ali até mesmo do seu déficit calórico ser positivo, é a questão da inflamação metabólica. Você já vai entender o porquê que essa inflamação acontece. Segunda questão é viver em estresse crônico. Estresse crônico. Qualquer coisa tá estressado, tá ali soltando os cachorros, né? Assim que fala? O pessoal fala assim, soltando os cachorros. Não, não fica soltando os cachorros. Calma, calma, que a gente vai aprender a melhorar todas essas questões, tá? E o terceiro, último fator, não menos importante, é a questão, uma condição metabólica, inclusive bem recorrente para quem tem sobrepeso, é uma dificuldade do seu corpo em metabolizar, em processar ali o hormônio insulina. Que isso vai levar a uma resistência à insulina. Quer ver um sinal bem prático que eu consigo identificar rapidamente se você tem ou não uma resistência ao hormônio insulina? Sabe aqui atrás no pescoço? Tá? Aqui atrás no pescoço, na dobrinha aqui do pescoço, algumas pessoas têm uma manchinha aveludada, que é um pouco mais escura do que a pele. E isso acontece com pessoas brancas, morenas, enfim, dependente do seu tom de pele, tá? Outra questão de identificar a resistência ao hormônio insulina é aqui, ó, em todas as nossas articulações. Ou cotovelo, a parte externa, a parte interna da articulação, dá para ver? Ou aqui nos dedos. Nessas junções aqui dos dedos, algumas pessoas têm essa manchinha aveludada, tem essas regiões um pouco mais escura do que a tonalidade da sua pele. E isso, sim, é um sinal de resistência à insulina. Não é só isso, tá, gente? Existem outros fatores que a gente colocando ali na investigação, a gente consegue determinar se a pessoa tem ou não resistência à insulina. Então, eu disse agora, acabei de dizer para vocês, 3 fatores que, mesmo que você esteja aumentando o seu gasto energético, reduzindo sua ingestão de calorias, você não vai conseguir emagrecer por conta desses 3 fatores aqui que eu acabei de dizer. E a gente entra, né, no que eu chamo, no que a gente lá, né, na área de saúde, na área da saúde, a gente chama um termo técnico de desordem metabólica. Não sei se vocês já procuraram saber mais a profundo sobre isso, saber mais a fundo sobre isso, mas a gente chama cientificamente de desordem metabólica, certo? Deu para filtrar até aqui todo esse conteúdo? Eu cheguei até aqui, te disse que existem condições metabólicas que vão te impedir de fazer um déficit calórico efetivamente, certo? E você sabe que você pode estar até agora mesmo, né? Você pode estar se perguntando assim, poxa, mas como que eu consigo fazer isso? Como que eu consigo eliminar até 15 quilos, mesmo tendo uma rotina corrida, agitada, mesmo sem ter tempo? Como que eu vou conseguir promover um déficit calórico? E existe, não sei se você já ouviu falar, mas existem as adaptações metabólicas. O que a gente precisa fazer é adaptar o seu metabolismo. E até o final dessa aula, eu vou falar sobre o passo a passo para você conseguir eliminar até 15 quilos em apenas 30 dias. E vou te falar também o porquê isso é possível, tá certo? Perfeito. Vamos lá, vamos seguir.
E vamos seguir aqui com esse conteúdo, porque olha, essa semana e a próxima a gente tem uma enxurrada de conteúdos para vocês aqui no Almoçando com a Nutri, tá certo? Como que a pessoa, né, mesmo assim, não consegue eliminar peso, não consegue. Eu já falei já das desordens metabólicas, do que acontece, da promoção, né, do déficit calórico e o que atrapalha esse déficit calórico de acontecer. E agora eu quero te falar sobre por que muitas mulheres não conseguem chegar nesse resultado. O que realmente acontece? E eu não vou aqui eu não vou te enganar, tá? Então, você percebeu, né? Se você estava comigo na live de ontem, você percebeu que aqui eu não vou te enganar. A grande verdade é que as pessoas, elas não têm uma orientação, tá? E se você não tem orientação, pode perceber. Na internet, não tem ninguém comprometido com as suas dificuldades, com a sua falta de tempo, com a sua vida corrida e agitada. Ninguém. Na internet, o que a gente encontra? Faz isso que você vai emagrecer. Faz aquilo que você vai emagrecer. Faz aquilo outro que você vai emagrecer. E não tem ninguém comprometido realmente com as suas dificuldades, com as suas dores, com o que você sente de dificuldade dentro do processo de emagrecimento. Não é assim? Não é assim? Eu sinto muita falta disso quando eu fico aí um período de tempo curto na internet vendo o que as pessoas estão falando sobre emagrecimento. E aí, ao longo da minha vivência profissional, eu pude observar e pensar mais sobre estratégias que vão te ajudar, mesmo que você não tenha tempo, mesmo que você já tenha tentado de tudo para emagrecer. Eu comecei a pensar, eu comecei a procurar formas de te ajudar, tá? Então, assim, eu vou até puxar uma sardinha aqui, porque na internet você só acha, faz isso, faz aquilo. Você não acha pessoas dedicadas realmente a te entregar um resultado. Muito diferente de mim, da minha equipe, que não te engana e que tá aqui comprometido a fazer isso daqui, ó, que eu falei na live de ontem. Pegar na sua mão, viver cada fase desse processo de emagrecimento. Porque sim, emagrecer é um processo e é um tratamento, tá certo? E na internet, as pessoas não entendem que você que já tentou de tudo para emagrecer e não conseguiu, você precisa de facilidades. E pela vida, pela correria do dia a dia, acaba pedindo comida no aplicativo, acaba não tendo um momento para se planejar e pensar o que vai pedir para comer, onde vai pedir. As pessoas não entendem isso, tá? Mas mesmo com uma vida corrida, mesmo pedindo comida por aplicativo, você consegue bons resultados se você tiver orientação, tá certo? E aí acaba virando um ciclo, né? Agora eu vou linkar a sua vida, o que acontece no seu dia a dia com as dificuldades que a gente encontra para perder peso, para chegar na meta de eliminar até 15 quilos em apenas 30 dias. O que vai te impedir? Acontece um ciclo vicioso que, primeira questão, você está com uma desordem metabólica. Primeiro ponto do ciclo. E aí você vive uma fase de frustração, porque já tentou várias formas, né? Já entrou lá na internet, já ouviu fulano, ciclano e beltrano que te disseram o que você tem que fazer. Você fez, tá? Sem uma orientação de um profissional habilitado. Você foi lá sem orientação, sem direcionamento, fez. Ficou frustrada. E aí vem aquela questão de você ficar frustrada, triste, desanimada, não consegue promover uma redução na sua ingestão calórica, até porque na tristeza, na frustração, na ansiedade, a gente muitas pessoas acabam comendo mais para ter aquele sentimento, aquele conforto, né?
aquele sentimento de conforto, de consolo, certo? E eu me incluo nisso também, tá? Eu não sou diferente de vocês. Eu também sou ser humana e já vivi esse período. E aí vira um ciclo vicioso. Por quê? Você quer, mas sem orientação. Você não consegue chegar lá e aí você se frustra por não ter auxílio, por não conseguir um resultado. Aí você cada vez mais nessa frustração pede comida por aplicativo ou faz qualquer coisa rapidinha em casa, tá? Ou pede uma pizza, ou pede um hambúrguer, ou come qualquer produto que se diz fitness, que não quer dizer que ele é reduzido em calorias. E aí você acaba com esses hábitos alimentares, promovendo uma resistência à insulina, desenvolvendo uma inflamação metabólica e pronto. Não tem fim. Não tem fim. E com tudo isso, com esse ciclo extremamente vicioso, existe alguns pontos específicos que te impede de emagrecer. Que mesmo que você fique sem comer por 24 horas, não reduz 1 grama sequer na balança. O que acontece com o seu metabolismo nesse exato momento é o sistema de luta ou fuga. Como que é isso? Em muitas consultas eu explico exatamente esse passo a passo. Porque você precisa entender como é e como funciona todo o processo, tá? Esse sistema de luta ou fuga, ele é o seguinte, é como se o seu metabolismo falasse assim, pô, eu não sei o que vai acontecer amanhã, então, galera, vamos estocar gordura. E aí o seu tecido adiposo começa a estocar gordura. E o que ele deveria estar fazendo era usar essa gordura como fonte de energia. Só que esse sistema, esse caminho que faz a gordura corporal gerar fonte de energia para o seu metabolismo, ele acaba, sendo bloqueado, tá? Então, ele não gasta energia, ele não gasta a gordura que tem no seu corpo como fonte de energia, mas ele estoca em grande quantidade. Então, acontece o inverso no sistema de luta ou fuga. Ao invés dele estar estocando menos gordura e usando mais gordura para promover energia, ele faz o contrário. Ele estoca mais gordura e usa cada vez menos gordura para promover energia. Deu para entender essa parte da aula? Olha como o nosso metabolismo é incrível. É incrível. Foi por isso que eu me apaixonei pela nutrição. Porque o nosso corpo, ele é inteligente. Não adianta nós tentarmos burlar o sistema. Não adianta. Em 8 anos de prática, mais de 4.000 atendimentos realizados na minha prática clínica, eu vejo isso acontecer. Não só cientificamente, mas na prática. E eu sei exatamente o que você precisa fazer para ter bons resultados, tá? Inclusive, hoje, uma coisa que eu não falei aqui, né? E eu tô aqui com o meu roteirinho para falar para vocês, que essa aula aqui, ela é um aquecimento para o meu desafio Elimina 15 em 30, que vai começar no dia 1/7 e vai até o dia 6/7, com aulas gravadas e também aulas ao vivo. 100% online, 100% gratuito. Nesse desafio, eu vou te ensinar como qualquer mulher que não tem tempo e que já tentou de tudo para emagrecer precisa fazer para conseguir eliminar até 15 quilos em apenas 30 dias. Se você ainda não fez a sua inscrição no desafio Elimina 15 em 30, clica no link que está na minha bio do Instagram, que você vai se inscrever, vai fazer a sua inscrição totalmente gratuita para esse evento 100% online, tá certo? Espero você lá no desafio, tá bom? E olha, o que eu tô falando aqui não é metade do que eu vou falar lá nesse desafio, tá? Então tá incrível as aulas do desafio Elimina 15 em 30. Bom, nesse momento, você pode estar se perguntando, mas doutora,
como é possível mulheres sem tempo, que já tentaram de tudo para emagrecer e não conseguiram, como que é possível eliminar até 15 quilos em apenas 30 dias? E, gente, eu preciso falar para vocês que se eu não tivesse 8 anos de experiência, se eu não tivesse feito 4.000 atendimentos até o momento, foi mais que 4.000 atendimentos, até hoje, se eu não tivesse visto esse resultado em várias mulheres, até eu ia desconfiar. Até eu ia desconfiar. Mas sabe o porquê você fica com essa perguntinha martelando na sua cabeça? É justamente porque você já está desacreditada no seu processo de emagrecimento. Você já não acredita mais. Só que se eu tivesse que deixar um recado aqui para mulheres que já tentaram de tudo para emagrecer e não conseguiram, o meu recado é: não desista. Porque até agora, o que você tentou foram formas que não foram específicas para você, para suas dificuldades. E a partir daqui, desse momento, agora que você está assistindo esse vídeo, você tem a informação de que eu já ajudei muitas mulheres a chegar lá, aonde você quer chegar. Então, sabendo que é possível, que outras mulheres já conquistaram aquilo que você quer conquistar, já é um pontinho de confiança. Agora, só basta você seguir o método certo, específico, que deu certo para aquelas mulheres que chegaram aonde você vai chegar muito em breve, tá? Então, meu recado para você é: não desista. Ainda tem uma coisa, um método específico, cientificamente comprovado, que você ainda não tentou. Eu e a minha equipe estamos comprometidos a te entregar esse resultado, tá? Nós estamos com 50% da responsabilidade de fazer tudo isso dar certo. E o restante dos 50% tá com você. Então, a decisão é sua, certo? A decisão é sempre sua, beleza? Bom, eu já falei, então, o meu recado. Eu já falei dos erros que te impede ali de promover um déficit calórico. Já falei das adaptações metabólicas e como é possível você viver essa fase, né, do emagrecimento. A gente precisa, já que o nosso metabolismo ele é adaptável, a gente precisa aprender a lidar com ele. Por quê? Se a gente já entrou no ciclo vicioso que eu citei aqui nessa aula, a gente precisa aprender a sair desse ciclo vicioso. E você sabe que a maior dificuldade dessas mulheres é mudar a sua rotina, mudar o seu estilo de vida, tá? Por quê? Porque essas mulheres têm dupla jornada ou múltiplas jornadas, assim como eu, tá? Então, o que eu quero que você aprenda não é mudar a sua vida, não, mas é fazer pequenas adaptações que vão te proporcionar grandes resultados, certo? Vamos combinar aqui nesse vídeo? Vamos combinar uma coisa? A gente vai fazer pequenas adaptações que vão te trazer grandes resultados, certo? Como? Como que eu faço isso, Camila? Ah, meu Deus do céu! Olha que situação! Olha que situação, como que eu faço isso? O que você tem feito que, na verdade, não te ajudou a emagrecer e pode ter contribuído para o seu ganho de peso, ganho de gordura corporal, é principalmente não ter buscado ajuda profissional. E se eu, Camila, tá, tivesse que eliminar até 15 quilos em 30 dias, eu ia começar buscando uma ajuda profissional. De um profissional da minha confiança que, acima de tudo, entendesse as minhas dificuldades, o meu dia a dia, a minha rotina. Que entendesse que eu não tenho tempo,
e que me trouxesse soluções e não mais problema, mais estresse, mais dificuldade. Esse é o primeiro ponto que eu faria. Essa é a realidade da maioria das minhas pacientes. Por isso que eu criei aqui um roteirinho de passo a passo do que eu faria se eu estivesse no lugar dessas minhas pacientes, tá? Então, o primeiro passo, achar uma nutri, com certeza nutri, porque, gente, o nutricionista, a nutricionista, ela é o único. Olha, eu até me dá assim, sabe, nos nervos de falar, mas nutricionista é o único profissional habilitado que pode te entregar uma dieta, te dizer e te prescrever alimentação, tá? E nutrição como complemento. E suplementação como complemento da alimentação, tá? Eu fico tão nervosa com isso porque, gente, olha o pessoal falando aqui, ó. É isso mesmo. É isso mesmo. Só o nutricionista é o profissional habilitado para te dizer o que você precisa comer e para te suplementar, porque o suplemento, ele é um complemento da alimentação, tá? O que o pessoal faz na internet? Te indica o suplemento encapsulado, não sabe nem, ó, ignoram. Eles ignoram aí na internet a questão de que o suplemento é um complemento da alimentação. Então, o que eu faria no lugar dessas mulheres? A primeira coisa que eu faria no lugar dessas mulheres que querem eliminar até 15 quilos, tá? É procurar um profissional nutricionista que, primeiro, entendesse as minhas dificuldades, a minha falta de tempo, a minha rotina, que me propõe soluções e não mais problemas, tá? Isso é importante. Segunda coisa que eu faria, sem sombra de dúvidas, a segunda coisa que eu faria era reduzir a inflamação metabólica. Procurar vários mecanismos, tá? Para reduzir essa inflamação metabólica. E quando eu recebo essas pacientes, eu já falo para elas, olha, já na primeira consulta eu idealizo a linha de tratamento. E aí eu falo, olha, o seu tratamento ele vai começar assim, a gente vai passar por isso, por isso, por isso. Isso pode te trazer esse ou esse resultado, mas eu estarei monitorando para que a gente chegue nesse princípio aqui. E o primeiro princípio de um tratamento para emagrecer é reduzir a inflamação. Por quê? Gente, é impossível você emagrecer se você não reduz essa inflamação. É impossível, tá? O corpo ele precisa se adaptar novamente para entrar assim numa fase de equilíbrio. O seu corpo precisa entrar em um equilíbrio. Como que a gente vai fazer isso, sendo que o seu metabolismo está completamente inflamado? E o corpo dá vários sinais de que está inflamado. Isso pode ser tema de uma outra live, de um outro encontro almoçando com a Nutri, tá? Esse tema, inclusive, é muito relevante para o processo de emagrecimento, para você conseguir eliminar até 15 em apenas 30 dias, certo? Então, a segunda questão eu já falei aqui, que é trabalhar esse equilíbrio, né, no seu metabolismo, esse equilíbrio e reduzir a inflamação. Essa é a segunda questão. E aqui eu tô te falando o passo a passo do que você precisa fazer para ter esse excelente resultado. Foi exatamente desse jeito que eu tenho ajudado mulheres, mesmo com pouco tempo, a conseguirem eliminar até 15 quilos em apenas 30 dias, tá? Aqui é o que eu faria, mas é o que eu faria no meu caso, mas é o que eu venho fazendo na vida de muitas mulheres que, assim como você, que quer emagrecer, elas já conseguiram, tá? Terceiro aqui, eu coloquei como o último item, assim, porque é primordial, né? Imagina aqui comigo, nós, nessa linha, né, nesse passo a passo, o que nós fizemos? Nós achamos um profissional habilitado
para te orientar. Aí a gente trabalhou a inflamação, porque tem diversas formas de trabalhar a redução da inflamação metabólica. E o terceiro, e não menos importante, é o famoso, o tão falado, tão sonhado, tão esperado, tão feito déficit calórico. Você tá entendendo? Olha aqui para mim. Olha aqui, ó, dentro do meu olho. Você tá entendendo que primeiro a gente ajusta as desordens metabólicas para depois a gente entrar em déficit calórico? Você está entendendo isso? Quão simples é falar, mas quão complexo é colocar em prática. E é exatamente por isso que você precisa de uma nutricionista que, assim como eu, entende as suas dificuldades, entende e já buscou soluções para todos os problemas que você tem. Para sua falta de tempo, para sua vida corrida, para a questão de que você precisa, e muitas vezes, você precisa comer o dia todo fora de casa, tá? E tudo isso vai começar com esse profissional tão comprometido e tão dedicado a te ajudar de forma específica, certo? Profundo, né? Tocou aí no coraçãozinho? Porque aqui vem tocando no meu coração desde o início, desde o primeiro dia em que eu decidi ser uma nutricionista, tá? Desde o primeiro dia. E aí, existe o método, eu falei ontem, né? Eu falei sobre o método certo que vai te levar a ter um resultado de eliminar até 15 quilos em 30 dias. E esse método, gente, eu vou repetir, tá? Eu vou repetir aqui, porque esse método, ele precisa te dar suporte contínuo. Como eu disse, não é simples colocar em prática. É simples falar. Falar é simples. Agora, colocar em prática é complexo. Mas quando você tem um suporte ali disponível para te auxiliar em todos os momentos, fica fácil permanecer no tratamento. Porque exatamente por todas as questões que eu já falei aqui nessa aula, justamente por todas as questões que eu falei aqui nessa aula, que o emagrecimento, ele não é só estético. O emagrecimento não é só promover déficit calórico. O emagrecimento, ele é um tratamento. E você precisa entender isso. Você precisa internalizar de que emagrecer é um tratamento. Afinal de contas, eu não sei se você sabe, mas no mundo existe cerca de 8 bilhões de pessoas. É gente pra caramba. E 50% dessa população está com sobrepeso e ou obesidade. 50%. Enquanto e você não representa, nossa, você não representa 1,0000 infinitos zeros, 1% dessa população. Mas eu me comprometi a vir aqui para a internet para atingir, olha, gente, se eu atingir 0,00001% dessa população a entender, se eu conseguir fazer essa pequena fatia dessa população entender que emagrecer, o processo de emagrecimento é um tratamento, pronto. Eu posso dormir em paz, eu posso morrer em paz, que eu já vou estar com o meu legado feito. Quando a gente entende que emagrecer é um tratamento, e eu repito, quando a gente entende que emagrecer é um tratamento e quando a gente tem um profissional comprometido a dar suporte e dedicado a entender todo o processo e a facilitar a sua vida nesse tratamento, tudo fica fácil, simples e você começa a ver resultado. E a partir desse momento é incrível como você fica alinhada
com o tratamento e com o seu objetivo. E o tempo com certeza, ele é reduzido. Por quê? Você começa a seguir o caminho certo, com orientação certa e específica. Deu para entender aqui os princípios e como é possível você, mesmo sem tempo, eliminar até 15 quilos em apenas 30 dias? Deu para entender? Coloca aqui nos comentários. Olha só que coisa maravilhosa. Maior insight, olha o que está escrito aqui. Maior insight foi ouvir que emagrecimento é um tratamento. Olha isso, aqueceu o meu coração. Eu, como nutricionista, profissional da área da saúde, comprometida em transformar muitas vidas. Já consegui, em 8 anos, transformar mais de 4.000 vidas. E vindo para a internet, eu quero aumentar esse número. E eu preciso que você entenda que emagrecer não é de qualquer jeito. Eu preciso que você entenda que emagrecer é um tratamento. Justamente por todos esses fatores que eu te contei aqui nessa aula. Tá certo? Eu espero que você tenha gostado dessa aula. E lembrando que essa aula faz parte do aquecimento do meu desafio Elimina 15 em 30, onde eu ensino mulheres que já tentaram de tudo para emagrecer, que não conseguiram, mas dentro do desafio eu vou te ensinar o passo a passo para eliminar até 15 em apenas 30 dias. Você vai ver que no link, se você acessar o link lá para fazer a sua inscrição, você vai ver o depoimento de algumas das mulheres que já chegaram onde você quer chegar. Algumas das mulheres que eu ajudei a chegar lá com o meu método de emagrecimento. Método esse que eu desenvolvi não para você mudar a sua vida, sua rotina, o seu dia a dia, não. Mas que mesmo sem tempo, você vai conseguir, com certeza, emagrecer. Tá certo? Vamos olhar os comentários, então? Maravilha? Vamos encaminhar para o encerramento. Deixa eu encerrar aqui.